ver, entramos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu pegar o microfone daqui que eu tô com medo de não ficar com áudio bom. Hoje a gente vai falar de ChatGPT. Vim mais cedo hoje, tá? Porque tenho compromisso depois, então vim mais cedo. Mas queria alertar vocês que agora às 7 da noite, né? Todas as 7 da noite, a partir de hoje, vocês têm essas lives daqui do Instagram disponibilizadas no YouTube. Então, as 2 semanas que a gente teve de lives, ou seja, 10 aulas aí, 10 encontros ao vivo, que a gente fala de bastidor, da advocacia, do dia a dia, casos concretos, né, direito material, processual, marketing, tudo, a gente coloca lá no YouTube todas 7 da noite, tá? Para vocês ouvirem aí durante o dia a dia de vocês, durante o café, durante o almoço, né? Porque não precisa assistir sempre ali às 7 da noite. Então, fica ali disponível para que vocês possam acessar no YouTube, né? E não ter que assistir aqui, por exemplo, no Instagram, em que vocês têm muita interferência, né? De notificação, de outros vídeos e tudo mais. Então, no YouTube acaba ficando mais fácil de tu consumir o conteúdo sem ser interrompido, né? Assistir como aula, assistir no computador, durante o intervalo do trabalho. Então, por conta disso, a gente conseguiu colocar agora no YouTube, né, esses conteúdos de live que a gente faz aqui diariamente. E, inclusive, isso advém, né, dessa ferramenta que a gente vai comentar hoje, que é o ChatGPT. Por quê? Porque o ChatGPT hoje, ele tem influenciado muito na minha rotina, na rotina do escritório, e tem diminuído, né, o tempo ali que a gente precisa doar para determinadas atividades que são manuais, para determinadas atividades que, enfim, são operacionais. Então, por exemplo, se a gente já consegue vislumbrar qual a estratégia processual que a gente vai utilizar, a gente já consegue vislumbrar quais as pretensões que a gente vai fazer em uma inicial, a gente já consegue visualizar as defesas, as matérias de defesa, né, de suspensão, exclusão, limitação, né, de pedidos da parte contrária, né, impedimentos e tudo mais, né, preliminares e etc. A gente sabe o que a gente vai utilizar. O momento de instrumentalizar para o advogado, ele era um momento que determinava, né, necessitava ali de tempo. Então, precisava de tempo para redacionar cada pretensão. Quando a gente vai criar o tópico de mérito, cada tópico, né, construir ali nos pedidos. Né. Vocês têm muita dificuldade também em realizar cálculos, algo que não é necessário, que é para ser resolvido em cerca de 10 minutos ali, um cálculo comum de rescisórios. Então, vocês conseguem fazer isso, mas vocês só conseguem fazer isso com estudo. Né? O ChatGPT, ele vai trazer um impacto muito grande, ainda é muito pequeno o impacto que ele está trazendo para a advocacia, mas ele vai trazer um impacto muito maior. Tá? Por quê? Porque a gente tem aí, vamos dizer assim, uma... Olha a Natália, aniversariante, apareceu aqui. A gente tem uma absorção para algo novos, né? A afinidade, né? Para algo novos. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem tanta afinidade com algo muito novo, tá? Eu tenho um sócio que ele tem mais afinidade. Tudo que é novo, ele já quer logo, ele já tem essa afinidade de buscar o novo. Eu não tenho. Eu espero ainda ver como vai ser uma resposta, mas eu também não sou uma pessoa que espera muito. Tem gente que, para trocar de celular, por exemplo, para usar um smartphone, só quando não vender mais outro tipo de smartphone, né? Ela sempre vai preferir aquele que ela tinha tijolão lá para utilizar, vai cumprir a função dele, que é ligar para ela, assim, pode ser um idoso. Então, essa que é a questão. Tem pessoas que elas têm resistência, né, ao novo. Então, a gente ainda não está com o chat GPT sendo utilizado de maneira integral pela advocacia. Eu tinha uma resistência, o meu outro sócio, né, além desse que tem uma afinidade com o novo, também tinha uma resistência, mas quando a gente passou a usar agora, né, um pouco depois do que boa parte da advocacia já usava, a gente se apaixonou. Né? A gente se apaixonou. Por quê? Porque economiza muito tempo. Agora o trabalho dele é diminuído. E isso faz com que ele tenha mais descanso. E mais descanso permite que tu pense melhor, que tu tenha uma qualidade de trabalho, de percepção, de atendimento melhor. E isso fez também com que alguns projetos nossos fossem antecipados.
Por quê? Porque alguns projetos fossem aproximados. Olha, tem algo que era para fazer muito depois, agora vai ser antes. Porque se antes a gente precisava estender para construir um projeto, né, estender o projeto ali para construir, precisava de mais braços, mais pessoas, hoje a gente precisa de menos, muito menos. Então ele se aproximou. Alguns projetos que a gente precisava de outras pessoas conosco vão ser aproximados, foram aproximados por conta desse braço que a inteligência artificial deu. Então, a inteligência artificial, quando ela for implementada em escritórios, isso vai expulsar advogado, né? E não pensem que isso vai majorar valores, tá? A gente já conversou sobre isso no evento do estágio trabalhista. A gente vai colocar disponível o link do estágio trabalhista aqui. Para quê? Para que vocês possam se capacitar, para que vocês possam não só se capacitar materialmente, tecnicamente, né? Mas que vocês possam se capacitar em relação a negócio, a como montar uma estratégia, a como montar o escritório, a como fazer a captação de clientes, a como decidir sobre como atuar, sobre que clientes receber, né? Porque é isso que vai ser importante, é isso que o ChatGPT não vai integrar, não vai ter como. Isso é uma habilidade que vem com estudo. E é muito preocupante para a gente quando a gente pensa que as pessoas acham que vou usar o ChatGPT para tudo, vou perguntar, ele vai me responder. Né? Não, você ainda vai precisar estudar muito. Porque se você não estudar, você não vai conseguir construir estratégias para que ele faça a operação e economize seu tempo. E aí você pode acabar, né, utilizando ele, por exemplo, para criar estratégias sem ele ter esse repertório adequado para personalizar conforme aquela pessoa que tu está atendendo. Cada pessoa exige ali uma estratégia diferente em relação ao caso concreto dela, né? E existe projetos de negócio que eles não podem sair do rumo. E aí se tu ficar também entregando para o ChatGPT para ele construir o teu projeto, tu não consegue avaliar, né, dar valor, identificar o valor daquele projeto para ti, né, e quanto ele não, porque é como se fosse uma dieta, eu sempre costumo associar com uma dieta. Se tem uma dieta, não basta que ela seja boa, né, não basta que ela dê certo matematicamente. Precisa combinar com aquela pessoa e também ela precisa ser executável. Não adianta fazer um projeto dos sonhos se tu não consegue cumprir ele. Então, é mais importante que ele seja executável. E também tem a ver com a tua personalidade. Por isso que quais são os nutricionistas ruins? São aqueles que têm a mesma dieta para todo mundo, né? Ele cria uma dieta ali padrão e entrega para todo mundo. Pronto. Não leva em consideração o estilo de vida da pessoa, não leva em consideração como é a rotina da pessoa. Então, o projeto, quando a gente constrói um projeto de advocacia, né, e que a gente divide com vocês esses projetos para que vocês possam personalizar conforme o que é modulável, a gente está pensando nisso, né, na execução, na possibilidade de tornar executável. E o ChatGPT não vai entregar isso, mas ele vai entregar uma diminuição de necessidades de trabalho braçal. Ele vai fazer com que alguns trabalhos braçais, que às vezes tu tinha que educar aquele advogado, ensinar e tudo mais, seja minorado, tá? E isso vai fazer com que donos de escritório, por exemplo, não necessitem do número que eles precisavam hoje, vai diminuir muito, e não necessitem também de uma pessoa super qualificada. A gente sempre fala isso. Na maioria das vezes, o escritório já está organizado. Se tu entra no escritório hoje, né, e precisa fazer os atos que a gente tem que fazer, não precisa de uma habilidade fenomenal. Por quê? Porque já está tudo estruturado. A gente já tem modelo. Quando vocês entram aí no trabalhista raiz, vocês têm modelo de todas as peças de todos os atos trabalhistas. Né? Então, se vocês têm modelo de todas as peças, todos os atos, para que eu preciso de alguém que conheça todos os dados e saiba fazer isso do zero? Eu não preciso. Eu não preciso dessa pessoa que crie. Então, isso faz com que eu não tenha necessidade desse advogado que esteja nesse patamar de criação. Porque a maioria dos nossos casos não precisam ser criados. Né? A gente tem referências. E o que precisa ser criado, ele tem a oportunidade de falar comigo, de falar com meu sócio que tem experiência, que vai guiar. E rápido a gente consegue instrumentalizar isso. Olha, se eu guiei ele, e ele está com dificuldade de redigir, e eu falei o que ele deve fazer, se ele jogar no chat GPT, ele entrega para ele. Percebe como eu não tenho necessidade de mais de um advogado que seja um super advogado, para suprir essa atividade que ele vai cumprir, como regra geral, e nas exceções eu posso trabalhar conforme a minha habilidade. Então, essa que é a questão. A gente já falava sobre isso antes de existir o chat GPT, né? Porque a escala, em regra, quem nunca, né, advogou ali ou conhece um amigo que advogou num escritório de massa,
em que fica ali fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tu fica no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C. Ou seja, eu não preciso de um advogado de alto nível para fazer isso daí. Eu preciso de uma habilitação, praticamente. Né? É isso que faz ele ser o contratado e vocês serem protegidos em relação à disputa com outros profissionais que poderiam fazer essa atividade também. Mas além disso, gente, um aluno nosso, né, perguntou aqui por direct sobre esse tema, e ele perguntou assim, mas o ChatGPT não vai diminuir a quantidade de emprego? Não, não. Vai diminuir, obviamente, né, mas ele não vai, vamos dizer assim, ter um impacto tão grande neste ponto, a ponto de vocês, por exemplo, terem uma clientela reduzida e achar que não vai ter cliente. Até porque ele faz algumas etapas, mas tem algumas que ele não consegue fazer. Por exemplo, se tu tem um dentista, ele não tem como o ChatGPT substituir o dentista, tá? Vai ter inteligência artificial fazendo posteriormente, lá na frente, mas ainda tem tempo, né? E outra, a gente trabalha com o direito do trabalho de hoje para trás. Quando tu pega um cliente hoje, tu vai pegar em retrospectiva em 5 anos. Então, assim, vai dar para tu te aposentar tranquilo. Quero começar no direito do trabalho, estou com medo da inteligência artificial, excluir cargos e eu não ter quem atender. Esquece. Você sempre vai, eu já falei isso aqui também nos nossos eventos. Direito do trabalho é igual ao direito criminal. Sempre vão ter pessoas cometendo crime. Sempre teremos conflitos em trabalho. Não existe isso. Por quê? Porque todos nós precisamos de trabalho. Se a gente migrar, se a gente tiver o cancelamento de alguns tipos de atividade, isso vai ser migrado para outro lugar. Essa pessoa vai ter que migrar. E quando ela migrar, né, vai ter conflitos. Então, a gente vai ter que dar trabalho para essas pessoas. Né? Elas vão ter que conquistar trabalho. Todo mundo vai continuar precisando trabalhar. Tá? Talvez numa quantidade menor. Mas quem domina, né, quem já está nessa área, vai ter a especificidade de se aperfeiçoar de maneira simples. Tá? Porque são formas novas, né? Isso daí a história já teve em outros momentos, tecnologias que a gente teve esse medo. Né? Só que trabalho é uma coisa que, inclusive, como crime, não. Crime nem todo mundo precisa cometer, mas sempre vai ter pessoas cometendo crime. É uma parcela pequena da população em comparado ao total que comete crimes. Né? Mas o pessoal que está na área criminal aí não está com problema de clientela. Por quê? Porque isso daí, Durkheim, né, Emile Durkheim, quando a gente tem ali o estudo da sociologia, considerado o pai da sociologia, né, ele falava que o crime é um sintoma da sociedade, que a gente funciona como organismo, a gente tem um sintoma crime. E tudo bem, todo mundo fica doente durante a vida. Agora, se isso é exacerbado, a gente tem um problema com essa cultura aí que está estabelecida. Talvez precise mudar alguma coisa, porque se existe um excesso, né, da doença, por exemplo, se está com uma doença excessiva, alguma coisa está errada e a gente pode analisar para melhorar. Precisa estar atento. Mas não é normal que uma pessoa não fique doente nunca na vida. Assim como não é normal em uma cultura, em uma sociedade, a gente não ter crimes. A gente vai ter crimes. Né? E de ordens diferentes. Alguns lugares vão ser crimes passionais, outros vão ser crimes financeiros. Então, assim, crime é uma coisa que vai permanecer. Assim como o trabalho é uma coisa que vai permanecer. Não existe. O trabalho é intrínseco a gente. Né? Eu até escrevi um livro que não é um livro de direito, mas é um livro que fala sobre o trabalho na nossa vida. Está aí no destaque do Instagram. Vocês podem acessar, é R$7. O dinheiro vai para caridade, tá? Para pessoas, para construção de casas e tudo mais, de arquitetura, né? De bairros marginalizados, tudo mais, favela, etc. Então, o dinheiro vai para lá, 100%, né? R$7. E vocês vão ver que lá eu falo sobre isso, sobre o quanto o trabalho é intrínseco a gente. Então, não fiquem com receio de que o ChatGPT pode vir a substituir as pessoas e vocês perderem clientela. Isso não vai acontecer. Aí ele também mencionou, e eu vou falar em outra live, não vou misturar, sobre a decisão do STF, né, em suspender vários casos aí de pejotização, contratos autônomos, para ver se a competência não vai para a justiça civil. Isso é um absurdo, tá? Mas eu vou deixar para a live própria disso, que a gente vai fazer ainda essa semana, talvez amanhã ou depois de amanhã, mas essa semana a gente vai falar sobre isso. Mas o que acontece? Se isso for levado para civil, vocês provavelmente podem ter uma mudança de procedimento, mas vocês não serão os capacitados para resolver esse tipo de caso. Não vai mudar o nicho de vocês, porque isso é uma questão administrativa. É uma questão que quando, por exemplo, mudou para competência civil,
O cliente não sabe o que é isso. O cliente não vai atrás de um advogado civil. Ele vai atrás de um advogado trabalhista. E eles vão continuar sendo os mais competentes para resolver isso. Porque a gente não conhece só os requisitos do vínculo de emprego. A gente, inclusive, né, é obrigado, desde sempre, a entender os requisitos dos outros tipos contratuais para diferenciar e falar, olha, juiz, esse cara aqui não tem nenhuma característica de alteridade e risco, que uma característica própria de empresário. Ele não tem essa característica, porque o ganho dele não é influenciado pelo lucro ou pelo prejuízo da empresa. Ele ganha a mesma coisa, sempre, independente de lucro ou problema, né, com a empresa. Tá? Então, isso não, no final do ano, ele não vai, quando o balanço der positivo e os lucros forem recolhidos, ele não vai ter um valor relacionado a isso. Obviamente, ele não é um sócio. Então, a gente conhece os requisitos dos contratos civis, inclusive, para diferenciar daqueles, né, que estão presentes na realidade, naquela relação fática. Então, essa discussão a gente vai falar numa live própria, né, mas isso aqui eu mostro para vocês que é algo técnico que vocês dotam quando, por exemplo, vocês fazem um curso do trabalhista raiz. Quando escrevem trabalhista raiz, que é só prática trabalhista, ou seja, não fala de negócio, marketing e tudo mais, isso só vai encontrar no Start, né, o link ainda não está disponível, mas vai estar já no perfil do Instagram, a gente colocou aí para vocês poderem acessar, justamente porque urge, né, essa emergência de vocês se capacitarem. Por quê? Porque as vagas vão diminuir, né, já eram menores para a quantidade de advogados que a gente tem, a gente conversa sobre isso durante muitos eventos, e é algo que a gente tem que salientar sempre. A advocacia a gente tem o maior número de advogados do mundo inteiro, Se pegar o mundo inteiro, não dá o número de advogados que tem no Brasil, de faculdades que tem no Brasil, né, de direito. Então, a gente expulsa muita gente no mercado, isso faz com que a gente tenha uma demanda alta de profissionais e uma baixa recepção, porque os escritórios não crescem nesse mesmo volume. Pelo contrário, estão sendo diminuídos, ainda mais agora com inteligência artificial. Vai ser diminuída a necessidade. Né? Então, vocês conseguem perceber, né, que o ChatGPT, ele, primeiro, não vai fazer com que vocês tenham um número menor de clientes, principalmente porque vocês estão atendendo de forma retroativa, sempre, né? O que vocês atendem hoje é uma pessoa que trabalhou 30 atrás, tá? Ainda existe uma resistência ao uso dele, por muita gente ainda não está sendo utilizado em sua capacidade, está brincando ainda, né? Falando num todo, as pessoas estão brincando ainda com o ChatGPT, fazendo meme e tudo mais, tá? Mas assim que eles forem utilizados, as pessoas que provavelmente vão perder os seus trabalhos vão ter que construir, né? Vão ter que buscar outras funções. E continuaremos tendo conflitos. E se a gente comparar aí com outras áreas do direito, nenhuma vai ter uma quantidade de clientes maior do que a do direito do trabalho. Eu não consigo vislumbrar uma pessoa ou alguma área que tenha mais clientes que direito do trabalho, porque é totalitário, né, da população que todos nós temos que trabalhar. Uma parcela muito pequena consegue ficar sem trabalhar, né? E quando a gente fala assim, mas não tem formalizado, alguns têm dados, né, de registro e tudo mais, mas ainda tem muita informalidade. Tem muita coisa. Então, assim, não é um impacto. Isso é pura ansiedade. Não fique com essa ansiedade. Em relação ao uso do dia a dia, gente, eu passei a usar o ChatGPT semana passada, até comentei isso nos stories ontem, para quem acompanhou. Eu passei a usar o ChatGPT para editar vídeo. Não é o ChatGPT, perdão. É outra ferramenta de inteligência artificial, porque a gente acaba associando na inteligência artificial o nome da marca ali, mas outra inteligência artificial própria para edição de vídeos, que me permitiu voltar para cá com vocês com conteúdos, recortes das nossas aulas. Tem mais de 200 aulas no YouTube, né? E agora vai ter muito mais, porque eu estou diariamente aqui com vocês, falando sobre os bastidores e tudo mais, contando para vocês, inclusive, isso, por exemplo. A gente está aqui no bastidor, né, trabalhando, e isso vai ser usado de ferramenta, inclusive, para gerar conteúdo para captação de clientes. Olha que coisa bizarra e sensacional, né? A gente está usando a inteligência artificial para, né, diminuir uma demanda, tinha uma demanda de edição muito maior, e hoje eu tenho uma demanda de edição muito menor, porque a inteligência artificial está contribuindo. Está acelerando esse processo, está permitindo que eu divida com vocês mais conteúdo sem ter grande esforço. Então, isso aumenta meu volume de possibilidade de captação,
né? O que facilitou, inclusive, vai facilitar muitas vezes a gente fazer um conteúdo. Se eu gravo um vídeo agora, ó, peguei o celular, gravei um vídeo aqui falando, meu sócio fez isso esses dias, gravou um vídeo falando, até 1 minuto, subiu para essa ferramenta de inteligência artificial, ela editou esse 1 minuto, a gente não precisou fazer nada. Ele gravou, antigamente só ia ficar ele aqui a tela, né? Pouca edição, poucas ferramentas de controle da tua atenção. Ele colocou em segundos, 1 minuto, já estava pronta uma edição cheia de informações, cheia de detalhes que fazem a atenção ficar presa. Então, olha só que absurdo, né? Que celeridade. Se fosse fazer um vídeo daquele tipo de edição à mão, artesanalmente, ia demorar muito. Né? A gente não vai eliminar o artesanal, porque o artesanal ainda é necessário como projeto. Precisa entender por trás dos bastidores o que é mais relevante, para que aquilo não falte, né? Para que tu não vire um robô, porque se o ChatGPT te determinar como é que tem que fazer, tu vira um robô. Mas de toda forma, vai ser preciso estudar, entender todos os conceitos para que tu possa construir um bom material e assim use a ferramenta quando tiver que usar. Isso vai facilitar teu trabalho e vai permitir que tu tenha mais volume de atendimento, volume de mais alcance de pessoas. Então, olhem como isso é sensacional. É uma oportunidade gigantesca para o empreendedorismo da advocacia, o ChatGPT e as inteligências artificiais, porque a mão de obra, o apoio, aquele sócio que tu precisava, sabe? Tudo isso que tu precisava de pessoas que estivessem alinhadas contigo, tudo que tu precisava ali de financeiro para poder contratar alguém, agora uma inteligência artificial pode substituir, né? E te fazer produzir, né, muito mais, com muito mais conforto, muito mais qualidade. Então, assim, sensacional, vocês têm que começar a utilizar, seja porque vocês vão criando, a gente chama de prompts, né? A gente vai criando prompts ali, treinando o chat GPT para fazer as reclamações. A gente tem que corrigir ele vai errar. Mas de novo, olha, ele vai errar. Quem é o advogado é tu, mas tu vai corrigir ele. E a partir do momento que ele aprende, ele começa a redacionar, a acertar, e tu só vai corrigindo, não precisa fazer mais nada. O negócio vai produzir ali em minutos, tu vai fazer só o atendimento, e o atendimento precisa haver uma investigação fenomenal, e vocês aprendem isso no Trabalhista Raiz já, nem precisa do estágio, quero fazer um bom atendimento, para extrair tudo dessa pessoa que ela pode ganhar. O Trabalhista Raiz está lá, a gente ensina o atendimento. E outro, vira e mexe, a gente está aqui ensinando sobre atendimento, sobre colheita de provas, sobre colheita de documentos. Então, olha só, né, o que vocês precisam fazer, só que a partir daí tu ia ter muito trabalho braçal, e agora não tem mais. Agora tu pode usar uma ferramenta de inteligência artificial que vai fazer trabalho braçal. E da feita que tu vai treinando, mais refinado fica. Então, assim, uma oportunidade bizarra, que a gente tem usado muito aqui, e vou continuar usando, vou continuar aperfeiçoando, e cada vez mais isso tende a beneficiar e melhorar a qualidade de vida, né, e de trabalho. Melhorar a qualidade de trabalho e melhorar a qualidade de vida, isso não tem comparação, tá? Então, eu acho que não é hora de temor, é hora, eu fico até ansioso, é hora de ansiedade positiva, de uma certa euforia positiva, porque vocês vão poder, né, aumentar o volume de vocês, de atendimento. Se antes tu atendia 10, hoje tu vai atender 30. Né? Isso vai escoar em uma necessidade maior, talvez lá na frente, em relação a uma agenda de audiência, a chamar um colaborador, um colega, um parceiro para fazer audiência que tu não vai conseguir aguentar. Pode ser, né? Mas o retorno também, né, é equivalente, vai suprir isso, já vai deixar orientado. Até roteiro de audiência, eu falei aqui, né? Audiência, não sei o que, é difícil. Pô, tu vai construir roteiro de audiência, lendo processos e compartilhando ali com aquela ferramenta de inteligência artificial. Daqui a pouco ela vai te dar o roteiro pronto, tu só vai enviar para aquele advogado parceiro. Não importa nem se ele é da área trabalhista, ele vai lá, vai fazer as perguntas, acabou. Então, por isso que eu digo, de novo, não vai precisar daquele advogado genial. Quando a gente começou a compartilhar aqui os conhecimentos, inclusive era para democratizar e permitir que qualquer pessoa que tem habilitação para advogar, alcance essa habilidade. Esses dias uma amiga me procurou, não é uma amiga, na verdade é uma colega, me conhece através de uma amiga minha, veio falar comigo, olha, talvez eu esteja sendo demais meu pedido, mas eu fiz uma ação para o meu irmão e eu não quero que ele se prejudique, né?
E eu queria que tu desse uma olhada na ação. Eu dei uma olhada, o juiz intimou ela para juntar o cálculo que ela não tinha feito. Eu falei, olha, entra no nosso curso, faz o período gratuito aí e faz o cálculo. Se tu quiser continuar em trabalho, já continua no curso, porque tu vai aprender tudo. Ela tava com medo da audiência de acordo. Não quer fazer comigo? Eu falei, vê a aula de audiência de acordo, que eu tenho certeza que tu vai se sentir segura. Depois ela voltou com o áudio, tinha feito o cálculo, estava se sentindo segura, estava maravilhada, disse que não ia continuar na área trabalhista, mas ia indicar para todo mundo que ela conhecesse, porque realmente ela conseguiu entender. Ou seja, ela conseguiu entender tudo, e ela nem era da área trabalhista, fez o cálculo dela, instrumentalizou, devolveu ao juiz a emenda do cálculo que ele tinha requerido, não, nem me pediu mais para fazer audiência, não entrou mais nesse mérito, ou seja, está segura. Né? Ou seja, a gente fez isso para democratizar, para capacitar vocês. É um curso de capacitação do zero. Tenho outro amigo que fez faculdade comigo e perguntou, Isma, tem um livro para me indicar? Eu falei, cara, se for para tu atuar, é melhor tu fazer o trabalhista raiz, porque tu não vai encontrar isso aí no livro. No livro tu vai conhecer as teorias, as técnicas, os princípios, o direito material, né? Tudo isso. Mas tu vai ter dificuldade na hora de colocar isso em prática. E no curso a gente já faz toda essa transição, né? Diz o que é realmente aplicável, o que não é, aquilo que deve ser levado em consideração, aquilo que não deve. Aqui no Instagram e no YouTube vocês têm um módulo zero que fala da baliza, de que é o básico, é o material, é o técnico material que vocês precisam. Mas quando vocês entram no trabalhista raiz, vocês ganham uma metodologia própria para fazer uma análise prática de como é esse atendimento, o que ele vai influenciar lá na frente na minha audiência, porque o que eu estou fazendo hoje vai influenciar lá na frente, na minha audiência, no meu recurso, se eventualmente tiver que recorrer, né? E vai influenciar em todas as etapas. O que eu faço hoje influencia no futuro e o resultado futuro é aquilo que eu fiz no passado. Então, assim, a gente chamou até de máquina do tempo do processo de trabalho essa metodologia e tem lá no Trabalhista Raiz. Vai lá, assiste que tu consegue. Aí, com aqueles períodos de operacionalizar, que era, vou pegar um modelo aqui do Start, do Trabalhista Raiz para utilizar. Aí tu ia lá refazer o modelo. Não vai precisar mais. Você pegar o modelo, dá pro chat GPT e manda ele fazer. Diz, olha, eu quero isso, isso, isso. E boas coisas. Quando vocês informarem para ele, olha, eu estou lidando com esse princípio, essa técnica, essa tese, não sei, ele vai saber. Ele vai saber. Né? E vai instrumentalizar para ti. Mas tu precisa saber também. Para poder direcionar ele, para poder corrigir, para não deixar que ele tome um caminho diverso daquele que deve ser tomado. Tá? Para que tu possa materializar a justiça. Então, ele diminui atividades, mas ele não pode pensar por ti. Tá? Só que o que acontece? Eu, por exemplo, passei a pensar, olha, eu tenho que instrumentalizar 10 processos e eu não tinha como ser humano fazer isso, hoje eu vou ter. Mas eu vou ter que continuar pensando os 10 processos. Entendeu? Agora, se eu não tenho essa capacidade de resolução, né, ele não vai me dar isso. Mas se eu tiver essa capacidade, o volume e a possibilidade que vocês têm de advogar em escala é muito grande. E escala sempre foi o tema principal, né, do estágio trabalhista. Sempre. Porque não adianta nada, a gente bate nessa tecla aqui muito, não adianta nada tu fazer um processo em um tema, por exemplo, essa colega, ela vai fazer pro irmão dela. Faz sentido. Não tinha como não fazer. No entanto, não faz sentido profissionalmente. Porque se ela vai abandonar esse resultado futuramente, não faz sentido. Ela não vai reutilizar esse material. Ela não vai reutilizar esse estudo. Ela não vai reciclar esse conhecimento. E algo que ela fez num tempo de 5 dias, né, dias fazendo esse trabalho, daqui a pouco ela fazia em 10 minutos. E aí ela não atua mais nessa área, ela não capta mais nessa área, ela não faz conteúdo para essa área. Isso acaba se perdendo. Então não faz sentido o advogado ficar migrando toda hora. Por isso que a gente também convida vocês para atuar em trabalho, porque a gente sabe que vocês não vão ficar precisando migrar. Eu preciso, tributário é uma área que a galera fala, etc, mas é uma área que nem todo mundo vai ter esse problema com o tributário. Agora trabalho, sim. Então é por isso que a gente advoga, por isso que a gente convida, por isso que a gente instrui vocês nesse sentido. Então, ChatGPT tem que começar a usar, tem que começar a aprender. A gente ainda vai trazer muita coisa sobre esse tema aqui, treinamentos e etc. Por quê? Porque vai diminuir o teu trabalho, vai melhorar a qualidade do teu trabalho, vai te dar mais conforto e assim a possibilidade de continuar estudando, progredindo
e instruindo mais processos, né? Tendo escala. Então, sensacional. E, claro, isso é mais um alerta. Vai diminuir vaga para advogado? Vai, com certeza. Então, mais uma necessidade de vocês estudarem para fazer o negócio de vocês. Porque aí não tem uma... Cara, eu sempre falo para meus sócios, para as pessoas que me perguntam, e até para mim mesmo, eu falo, cara, graças a Deus, a coisa que eu mais agradeço é o fato, hoje, cara, eu não sou rico, mas ninguém pode me demitir. E ninguém pode roubar aquilo que eu já sei. Então, qualquer coisa que aconteça, eu sei o que fazer. Eu tenho que trabalhar e eu sei o que eu tenho que fazer no trabalho todo dia. Eu sei como captar cliente, eu sei como ir fazer uma audiência, como fazer uma reclamação, eu sei como fazer uma defesa. Não importa quem, eu sei resolver questões relacionadas a trabalho. E se eu migrasse para outra área, eu teria repertório de negócio para poder saber o que eu devo fazer para construir em outras áreas. Não vou fazer isso porque não tem sentido. Para mim, o trabalho continua sendo mais rápida, vai continuar sendo, e se migrar para outra atividade tecnicamente, administrativamente, o STF fez uma loucura, e essa loucura, se for feita, vai ser sazonal, até mudarem as cadeiras lá, vão trazer de volta, tenho certeza. A gente vai falar disso na live própria, mas de toda forma, se migrar olha, quantas vezes, gente, quem atua na área de trabalho, duvido, todo mundo que atua na área de trabalho já recebeu um cliente que é concursado. Por quê? Porque o público não sabe distinguir, né? Ele fala, trabalho é trabalho. Então, se tu é advogado trabalhista, eu vou falar contigo se eu tiver um problema no trabalho, e eu sou concursado. Mas não é o nosso caso, a gente não atende, te entrega. A gente poderia fazer, mas a gente não tem organização para isso. Mas se tiver que fazer, né? Porque são as causas que realmente a gente que domina, a gente vai construir, né? Vai mudar ali algumas estratégias em relação ao valor da causa, que tipo de cliente a gente vai pegar. Isso tudo vocês aprendem no start, né? Por quê? Porque agora o processo pode demorar um pouco mais. Mas a gente não pode... Aí outra coisa, né, que eu posso falar sobre isso já antecipando a questão aí que a gente vai falar da suspensão. Vou deixar de entrar? Tu é louco. Só que agora tu vai ter que ter noção de que essa parcela que era de resolução rápida não vai ser mais, vai ser um processo de longo prazo. Então, se vai ser um processo de longo prazo, médio e longo prazo, eu preciso de um ticket de médio e longo prazo. Não pode usar como ticket de pequeno prazo. Tá? Então, isso daí a gente vai discutir quando a gente for falar da suspensão. Mas tudo isso, tá? Para mostrar para vocês que o chat GPT sim vai influenciar, obviamente. Inteligência artificial em todos os campos está influenciando, mas isso ainda vai demorar, porque ainda há resistência natural das pessoas no uso. Há pessoas aqui que nem usaram ainda, né, essas inteligências artificiais. Eu mesmo há pouco tempo não tinha usado. Passei a usar, já incluí. Aí ainda teremos essas resistências e quando isso for aplicado, perdeu vaga de trabalho, essa pessoa vai ter que migrar para algum lugar. Tá? E trabalhos braçais não podem ser substituídos até então, senão posteriormente talvez, mas com alto investimento. Tudo isso, né, é contabilizado. Então não fiquem com essa ansiedade. Vim aqui dividir sobre essa questão do chat GPT. Daqui a 2 semanas essa live vem às 7 da noite lá no YouTube. Já temos 2 semanas lá subindo lives diárias às 7 da noite, todo dia, tá? Para ter essa margem. Então aqui a gente está à frente, mas vocês vão ter a oportunidade de rever tanto aqui quanto no YouTube, numa outra qualidade, podendo ver aí a hora que quiser, tá? Então, é isso. Por hoje, essas são as informações do dia. Boa noite para vocês. Boa noite, nada que hoje estou fazendo de tarde, né? Tá bugado que eu antecipei. Mas é isso, gente. Não tenho como fazer essas lives num horário fixo, porque a advocacia ela é muito... exige muito de forma imediata algo eu devo fazer. Então, eu consigo fazer diariamente, mas não consigo fazer no mesmo horário. E entreguei aqui mais cedo, mas no mesmo horário, todo dia vocês podem acompanhar pelo YouTube. Vai estar com 2 semanas aí de diferença, né, de conteúdo, mas aí tu vai poder estudar, porque é aquilo. Perdi a live de hoje, perdi a de amanhã, perdi a de depois. Então, bota lá na tua agenda a hora que tu quiser assistir, sai todo dia 7 da noite, então tu assiste do dia seguinte e isso vai te acrescentando, porque depois das 5 aulas, 10 aulas, são de segunda a sexta que a gente está aqui, né? E isso pode fazer diferença.
Não pode não, como faz diferença, não tenho dúvida. Então, se tu assistir diariamente, né, depois de 2 semanas tu vai falar, caramba, tô grandão, sei muita coisa, sei debater muita coisa, conheço muita coisa da prática, posso perguntar, pergunta que a gente fala aqui. Então, assistir diariamente, ter essa possibilidade organizada de parar e assistir algo prático, né, algo que enxergue como está o todo da advocacia do trabalho, como é esse dia a dia e o que a gente faz, o que a gente pensa e como a gente lida com as novidades, né? Seja com chat GPT, seja com outras questões como suspensão de processo. Isso tudo, gente, para gente que está aqui não é nada novo. Já aconteceu várias e várias vezes coisas similares que as pessoas, ai meu Deus, e agora? Acabou o direito do trabalho? Não vai acabar, não vai. Desde sempre eu falei isso e eu continuo martelando aí. O macetar vocês não tem como. Então, mas a gente vem aqui falar sobre isso porque é o que chama a atenção de vocês e a gente traz, tá? E aí vocês podem sempre acompanhar lá pelo YouTube às 7 da noite. Agora todo dia essas lives vão ser jogadas em sequência para lá, dia a dia, e vocês podem acompanhar. Tá? Ah, eu quero acompanhar atualizado, quero acompanhar mandando pergunta. Então, aqui no Instagram, pode mandar no direct, lá também no comentário das aulas, que a gente vai responder tudo. Show. Beijo.